Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre algumas partes principais que formam o nosso corpo. Inicialmente, você sabe o que é isso? Essa imagem bonita, né? Essa figura aqui cheia de detalhes, bem coloridos. Ela é aquela que nós chamamos, uma estrutura que nós chamamos de célula. E aí, pensemos, né, de que nós somos feitos? Nós, seres humanos, somos feitos de quê? Então, uma casa, né, se nós queremos construir uma casa, nós fazemos ela de tijolos, né? Compramos vários tijolos e vamos fazendo a casa. Então, a casa ela é formada por vários tijolinhos ou blocos que vai fazendo, né, vai fazendo a casa do formato que a gente quer. E aí ela tem várias divisões, né? Cada divisão tem uma função, né? Tem o quarto que serve para o local da gente dormir, a cozinha que é o local onde a gente prepara o nosso alimento, o banheiro, né, que é o local de tomar banho, fazer nossas necessidades. Então a casa ela tem várias divisões, cada uma tem sua função. E aí ela é formada por pequenos blocos, né? E o nosso corpo, de que ele é formado? O nosso corpo ele é formado por célula. Então, várias células pequenininhas que nós nem conseguimos ver a olho nu formam o nosso corpo. E aí o nosso corpo ele é cheio de divisões, do mesmo jeito de uma casa. No nosso corpo nós temos o coração, que tem a função de bombear sangue. Nós temos o pulmão, que tem a função de respirar, nos ajuda na respiração. E assim por diante. Cada parte do nosso corpo tem uma função, certo? Então vamos lá, entender melhor o que é uma célula. Então as células, elas são a unidade básica funcional dos seres vivos. Então ela é a unidade que faz com que o nosso corpo funcione. Observamos nessa imagem, né? Olha ela aqui, ó, uma unidade, uma única célula pequenininha forma o tecido do nosso corpo, que vai formar o nosso órgão, e aí forma o sistema e forma o nosso organismo inteiro. Então, o nosso corpo todinho, por mais que seja bem grande, é formado por pequenas células bem pequenininhas que está lá funcionando direto. Então, se as nossas células parar de funcionar, a gente morre. Nosso corpo só está vivo porque as células estão funcionando. Então, as células, a célula é a menor unidade estrutural de todos os organismos vivos e é capaz de executar todas as atividades para a vida. Então, tudo que acontece no nosso corpo para que a gente esteja vivo é tudo por causa das células, uma estrutura bem pequenininha. Então, aqui nós observamos essa célula, né? A célula do nosso corpo humano, ela é mais ou menos nesse formato, mas também nós encontramos em outros formatos também. Ela é formada por várias organelas, né, que são essas estruturas que tem aqui dentro, e cada uma delas recebe um nome. Cada uma delas vai fazer com que a célula ela funcione bem, certo? Então, há alguns seres que são formados por apenas uma célula, como, por exemplo, as bactérias. Então, as bactérias que vemos aqui nessa imagem, ela é formada apenas por uma única célula. Aqui nós vemos várias estruturas compridinhas. Cada uma dessa é uma bactéria, mas ela é apenas uma célula. Nós, seres humanos, nós somos formados por milhões de células. Muitas, muitas, muitas células. E aí elas podem apresentar tamanho, forma e função diferente. Por exemplo, no nosso corpo nós encontramos células do sangue que são nesse formato. Olha, 3 formatos diferentes, ainda tem mais. Na nossa pele nós encontramos células mais ou menos assim, ó, quadradinhas. Nos nossos ossos nós encontramos células assim. Nos nossos músculos nós encontramos células desse formato, comprida. Assim também, ó, compridinha com um biquinho assim, ó, de lado. No nosso cérebro, nós encontramos células assim, ó, que são os neurônios. E na pele
E no revestimento, né, de alguns órgãos, nós encontramos células assim, ó, quadradinhas. Então, no nosso corpo, ele é formado por célula, completamente por células. Mas cada célula, né, cada parte do nosso corpo, ela vai ter um tipo de célula diferente de acordo com o local. Lá no nosso sangue vai ter células próprias para o sangue. Lá nos nossos ossos vão ter células, né, que têm a função de formar os nossos ossos, que já é uma estrutura bem mais rígida. Então as células elas já são bem mais diferentes, certo? Então, embora elas tenham formatos diferentes, na sua estrutura algumas características são iguais. Então, por mais que as células elas são diferentes, todas elas vão ter o citoplasma, que é essa partezinha aqui, ó, onde tem as organelas dentro. Vai ter a membrana celular, que é como se fosse uma capa por fora. E vai ter o núcleo, que é essa parte roxa, que é aqui dentro do núcleo que nós encontramos o DNA, que é o DNA que tem a nossa característica, né, que traz do nosso pai e que traz da nossa mãe, certo? Então, a célula, nós não conseguimos ver a olho nu, né? Olhar para uma célula assim e ver. É preciso o auxílio de um microscópio, que é esse instrumento aqui que vocês estão vendo. Eu vou gravar um vídeo explicando para vocês como que nós conseguimos ver através do microscópio. Então, é através desse microscópio que os especialistas pegam o nosso sangue, né? Coleta e vai lá analisar célula por célula, ver como é que está o nosso sangue. Então, nós já vimos o que é a célula, né? Então, vamos agora ver o que é o tecido. Então, o tecido ele é um grupo de células iguais e que realiza a mesma função no organismo. E ele forma um tecido no nosso corpo. Então, várias células iguais que fazem a mesma coisa, ela forma o tecido. Por exemplo, temos aqui a célula muscular, né? Ela é compridinha, desse formato que nós estamos vendo. Várias células iguais a essa, que fazem a mesma coisa, que têm a mesma característica, formam o tecido muscular. E aí nós podemos observar aqui, ó, esse tecido muscular, tá vendo? Várias células juntinhas formou o tecido muscular. E assim como também forma outros tecidos. Então, os tecidos eles são formados de quê? São formados de um grupo de células iguais e que realiza a mesma função no organismo. E aí no nosso corpo nós temos vários tecidos. Nós temos o tecido epitelial, que reveste o corpo, que é a pele. E aí vocês podem ver essa imagem, ó. Olha aqui as células da pele, do tecido epitelial. Várias células iguais formam o tecido. Temos também o tecido muscular, né, que eu já havia falado. O tecido muscular forma os músculos, estão aqui. Temos o tecido nervoso, que forma o sistema nervoso, que é formado por várias células desse formato. Temos o tecido conjuntivo, que vai preencher alguns espaços do nosso corpo, que é esse aqui, ó, as células já são diferentes. Então, claro que no nosso corpo ela não vai ser colorida dessa forma, né? Essa forma colorida é para que a gente possa perceber a diferença entre uma e outra. E aí no nosso corpo tem muitos outros tipos de tecidos, né? Temos o tecido sanguíneo, o tecido, temos também o tecido adiposo, que é das gorduras e assim por diante. Então, o nosso organismo é formado por vários tecidos e os tecidos eles são formados por células que realizam a mesma função e que têm a mesma característica. Então, se nós temos diferentes tecidos no nosso corpo, nós temos diferentes tipos de células, certo? E aí, agora vamos falar sobre os órgãos. Então, os órgãos, eles são formados por tecidos e realizam funções específicas essenciais no nosso organismo. Os vários tecidos formam diversos órgãos do nosso corpo. Então, vamos relembrar.
As células formam os tecidos e os tecidos, cada tecido vai formar os órgãos do nosso corpo, né? Então, aqui, por exemplo, né, nós temos vários órgãos do nosso corpo que é formado por tecido. Temos a tireoide, o pulmão, o fígado, o intestino, a bexiga, os rins, estômago, coração, cérebro. São todos órgãos do nosso corpo. E aí esses órgãos, eles são formados por tecidos, certo? Então, assim, é uma sequência. As células começa do menor, né? As células formam os órgãos formam os tecidos. Não, as células formam os tecidos e os tecidos formam os órgãos. E aí, dessa forma, a organização do nosso corpo, do ser vivo, é assim, ó. As células, pequenas células aqui, ó, só temos uma. Várias células dessa formam os tecidos. Aí o tecido ele vai formar os órgãos vai formar o sistema do nosso corpo, que aí nós vamos ver, né? Nosso corpo tem vários sistemas. Tem o sistema digestório, o sistema respiratório e assim por diante. Então, vários órgãos vão formar os sistemas e os sistemas formam o nosso organismo, que é o formato em que nós somos, certo? Então, eu espero que tenha ajudado vocês a compreenderem e qualquer dúvida eu estou disponível para ajudar cada um de vocês. Um grande abraço e fiquem bem.